Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o Procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, Eduardo Valério, para fazer um diálogo sobre o nosso sistema de justiça criminal, o nosso brasileiro. Valério, seja muito bem-vindo mais uma vez no Trilhas da Democracia. É sempre um grande prazer recebê-lo e também sempre um grande aprendizado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Marco Mondaini. Cumprimento pelo trabalho desses anos em Trilhas da Democracia, tão fundamental hoje na consolidação da democracia brasileira, consolidação mais, defesa mais do que consolidação do Estado Democrático de Direito. E cumprimento a advogada criminalista, a doutora Rayane Mello, prazer em conhecê-la, e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. E hoje quem nos assiste e nos acompanha pela internet. Hoje, junto a mim, na condução do programa, a advogada criminalista Rayane Mello, que vai, como especialista da área, fortalecer aqui a qualidade das perguntas colocadas ao Valério. Seja muito bem-vindo, Rayane, é um prazer poder contar contigo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Valério. Boa tarde para quem está assistindo a gente. É um prazer hoje estar aqui. Eu falo de uma tarde um pouco chuvosa, né? E acredito que não sei onde vocês estão aí, mas a frente fria tá bastante. Então, acho que vai ser um debate muito interessante. Fico feliz de poder contribuir com um pouco que eu sei e assistir, né, Valério, que é esse grande mestre. Aqui tá cinza, né? Na verdade, o clima tem estado muito cinza, né, Valério, nos últimos anos, nessa quadra histórica. Todas as camadas dos climas. Valério, é possível imaginar um processo de encarceramento, né? Um processo de reversão do encarceramento em massa que caracteriza o século XXI no Brasil, pelo menos esses 25 anos, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, partindo dos Estados Unidos. É possível pensar num processo, e qual seria esse processo de desencarceramento em massa nos marcos do atual sistema de justiça criminal brasileiro, né? Que reformas, no caso, né, de serem necessárias reformas, quais reformas seriam necessárias, que tipo de políticas também seriam necessárias para que nós conseguíssemos transformar uma realidade que é essa hoje, em que cerca de 850 mil pessoas se encontram aprisionados. Por favor, Valério, fique inteiramente à vontade para desenvolver o argumento. Muito obrigado. Olha, Marco, eu acho que a gente não pode atribuir o resultado do encarceramento à legislação. Essa legislação penal e processual brasileira que nós temos, ela data de muito antes, a processual penal, muito antes da ditadura militar, e a penal do exato final da ditadura militar e começo do período de redemocratização. Estou falando das datas do Código de Processo Penal e do Código Penal. Claro que sofreram inúmeras modificações. Várias leis foram modificando esses textos básicos. Em 1988, o advento da Constituição Federal, é claro, deu uma nova dimensão ao processo penal e à aplicação da lei penal. E muitas, diversas leis extravagantes, como se chamam, são aquelas leis que se sucedem ao Código Penal. Mas a verdade é que ele segue uma linha que é histórica no direito brasileiro, que vem do direito lusitano, com o direito canônico misturado nisso, e que não tem, por si só, uma tendência, digamos, a encarcerar ou não encarcerar. Eu diria que isso é resultado de uma decisão política que tem muito a ver com as circunstâncias políticas do momento. Então, se em 1986
no final da ditadura militar, início da democratização, quando nós vivíamos aquela euforia de bom, vamos reconstruir o país depois de 21 anos de ditadura civil-militar, se falasse num crescente encarceramento de pessoas, a resposta seria não, você está sendo pessimista, não há motivo para isso. É uma questão de construir formas de controle penal pelas instâncias da justiça penal de modo democrático, que inspirem, portanto, o momento que estava assim, ou que fossem inspiradas naquele momento que nós vivíamos. Mas nós fomos atropelados por um dado, e aí sim eu vou concordar inteiramente com a premissa na sua questão, que foi a lei de drogas. A lei de drogas mudou o patamar de enfrentamento de uma questão que é do cotidiano urbano brasileiro e colocou a questão da chamada guerra às drogas num patamar de encarceramento que foi, no curso do tempo, se consolidando cada vez mais no sentido de ampliar o encarceramento de pessoas. E cada vez com exigências, inclusive, de provas de envolvimento nas organizações criminosas voltadas ao tráfico ilícito de drogas, cada vez menos exigentes. Isso acabou levando a esse encarceramento que depois foi se desenvolvendo mais e mais num sentido fortemente punitivista, deixando de lado outros mecanismos de controle social não encarceradores. Embora, nesse período, algumas reações tenham surgido. Por exemplo, o advento das chamadas penas alternativas. Foi uma das modificações do Código Penal que não havia em 84, quando o Código Penal, a parte geral, foi reconstruído, que é a substituição de pena privativa de liberdade por pena de prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, prestação pecuniária em dinheiro, etc. Então, são mecanismos para tentar desencarcerar, mas que não foram suficientes diante da força em sentido contrário, sobretudo, a meu ver, vindo da lei, especificamente da lei antidrogas, que se seguia uma lei da ditadura, que era de 1976, a lei de drogas anterior, e a atual é de 2003. Já estávamos, portanto, naquele momento de construção de novas leis pós-Constituição de 88, consolidação de direitos sociais, né? Pois bem, esse é um aspecto, mas há um outro aspecto que eu acho que precisa ser tratado nisso. Nós não fizemos uma transição do Estado autoritário para o Estado democrático que expurgasse a ideia de um inimigo interno. Então, aquele inimigo interno da ditadura que alimentou o sistema repressivo brasileiro, o sistema da repressão da ditadura militar, da comunidade de informações, que era o que eles chamavam de terrorista, que era o subversivo, uma expressão muito usada naquela época, e que plasmou esse sistema de de repressão a partir das Forças Armadas, mas, sobretudo, e também das polícias civis, das polícias civil e militares do Estado todo, do país todo, esse sistema não foi desmontado e não foi adaptado. Faltou aquilo que a gente chama de justiça de transição, que era exatamente impedir que aquela lógica de repressão da ditadura militar fosse reproduzida na nova ordem democrática. E os inimigos foram substituídos. Levantou a plaquinha na beira do campo, sai o subversivo, entra o traficante. E a partir do traficante entra também o assaltante, entra o furtador, entra todo mundo. E aí não se faz mais uma distinção clara do que era uma ação repressiva ilegítima do que é uma ação investigativa e de aprisionamento legítimos e necessários. Porque aqui eu não vou defender, em hipótese alguma, um abolicionismo penal, dizendo que nós já estamos numa situação que conseguimos fazer controle social sem direito penal e sem encarceramento, mesmo em muitos casos, né? Então, eu acho, Mondaine, que a questão é muito mais política do que de desenho da legislação. Claro que há algumas questões que poderiam ser modificadas. Eu dou um exemplo. Há uma clara desproporção na atribuição de penas para as condutas do direito penal, que faz com que delitos patrimoniais sejam mais severamente punidos do que os delitos pessoais, né? Eu sempre uso um exemplo. O que eu preferiria se eu estivesse andando na rua? Que me furtassem o relógio ou que me dessem um murro na cara? Eu seguramente preferiria que me levassem o relógio. Iria lamentar, mas iria numa loja, compraria um outro.
Agora, tomar um murro na cara, eu seguramente carregaria isso para o resto da minha vida, ainda que não me provocasse graves lesões. No entanto, qual é o trato que a legislação penal dá a isso? O furto do relógio é um crime que dará, a depender das circunstâncias pessoais do furtador, até regime fechado. Porque hoje eu estou cansado de ver o furto simples, o chamado 155 caput, se o réu for reincidente, se tiver qualquer condenação anterior, por qualquer crime que seja, os juízes estão dando fechado e o tribunal, aqui em São Paulo, em geral, mantém o regime fechado para esse furtador do meu relógio, se ele for reincidente. Agora, aquele que me der um murro no nariz, esse vai para o GCRIM. É juizado de pequenas causas. Não dará encarceramento em hipótese alguma. Ele vai fazer uma transação penal no juizado de pequenas causas. Então, vejam que há aí uma clara desproporção, e aí eu responderia a sua pergunta. Sim, há questões da legislação que precisariam ser aprimoradas. Mas do que nós estamos revelando aí? Não é uma técnica legislativa falha. Nós estamos falando de uma escala de valores. Uma sociedade capitalista vai valorizar muito mais, ou desvalorizar muito mais a conduta de quem furta o relógio do que quem agride fisicamente alguém. Vejam que a violência doméstica, por exemplo, que hoje recebe um tratamento muito correto e decente, foi fruto de uma enorme mobilização social a partir da Lei Maria da Penha e de toda a construção desse chamado microsistema jurídico de defesa e de proteção da mulher nas violências de gênero, com medidas protetivas que têm se mostrado algo eficazes, ora não, a despeito de tudo isso, esse aumento obsceno dos casos de feminicídio. Então, a questão é muito mais complexa, sabe, meu caro Marco? É difícil a gente responder dizendo simplesmente, não, a legislação é que contribui para o encarceramento. Não, não é, ela dá a sua contribuição, mas ela não é a responsável. Eu diria que a questão é política, é uma visão dos operadores do sistema. Começa com a polícia militar na rua, e essa é uma questão que precisaria ser discutida. As nossas polícias judiciárias, a polícia civil, em geral, elas perderam a capacidade de gerar investigações profissionais, com técnicas de investigação. Quando fazem muito bem, mas hoje fazem pouco. Estão esvaziadas. Orçamentos extremamente deficitários, né? E a polícia militar ocupou um espaço em que aquilo que lhe cabia na Constituição, que era basicamente a polícia repressiva, ostensiva, hoje ela é quem dita quem será condenado ao final do processo penal. Quem ela escolhe abordar na rua, dificilmente se escapará de uma condenação. Vai se passar por algumas etapas de legitimação disso, que é um inquérito policial muito formal, uma denúncia do Ministério Público, uma ação penal também muito formal. Eles próprios, os policiais militares, é que serão as testemunhas ouvidas em juízo, e a condenação. Então, essa é a questão. Quem é que é o alvo hoje da justiça penal? Vai me dizer que só tem tráfico em favela, só tem tráfico em bairro pobre? Porque somente eles são os abordados, né? Enfim, eu estou aqui me alongando na resposta, isso aqui é um diálogo, não é um monólogo, então eu queria avançar para nós discutirmos melhor. Sem eu ter feito um esclarecimento conceitual prévio, quero te dizer que eu considero o sistema de justiça não apenas a legislação, né? Mas também os operadores, ou seja, eu estou pensando no juiz que condena, no promotor, com uma visão punitivista, no delegado prisional. Exatamente. E aí você, sem eu ter feito esse esclarecimento, você já conseguiu fazer essa resposta, elaborar essa resposta que corresponde a essa totalidade da minha compreensão do que seja o sistema de justiça criminal. Deixa eu passar a palavra para a Rayane. Por favor, Rayane. Obrigada. Eu estava pensando assim nas coisas que o Valério estava falando, né? Claro que ele falou que não vamos fazer uma defesa aqui, ele não faz uma defesa do abolicionismo penal, mas eu acho que tem um livro muito importante para a gente pensar a questão do encarceramento, né? Que é aquele livro fininho que a Angela Davis escreve, que é Estarão as Prisões Obsoletas. Né? Foi um livro que marcou muito a minha graduação, não tem tanto tempo como que eu me formei, vocês podem ver pelo meu rostinho jovem,
né? Mas foi um livro que marcou muito a minha graduação, e sempre que eu entro assim, até num conflito ético sobre o exercício da advocacia criminal, eu volto nesse livro porque ele tem umas passagens muito bonitas. E a Ângela faz uma reflexão muito importante nesse livro, que me lembrou o que você estava falando, que ela pede para as pessoas sentarem e imaginarem um mundo sem as prisões. E a gente não consegue imaginar um mundo sem as prisões, porque a gente parte do princípio que a prisão é algo que sempre esteve aqui e que sempre vai estar. A gente faz uma análise histórica de que foi uma coisa que foi construída, de fato, né? Que foi uma instituição e que precisou de uma legitimidade igual todas as outras instituições. E aí, nesse lugar da prisão, ser o lugar dos indesejáveis, como a Angela Davis coloca, ou do lugar dos sub-humanos, né, da sub-humanidade, né, como o próprio Zaffaroni coloca também, aí tem aquela questão do inimigo interno, né, que o Valério mencionou, a gente tem esse lugar dos indesejáveis que a gente vai excluir justamente porque a gente não consegue lidar com eles. E a gente está passando por um momento político no Brasil assim, muito importante, que a gente tem algumas alterações legislativas muito punitivistas, né? Principalmente o governo Lula, ele também fez essas alterações. A gente teve, por exemplo, né, o marco dos delitos patrimoniais, teve a questão também do aumento das penas de feminicídio, né? O Senado que aprovou recentemente o aumento de penas para furto, roubo e receptação. Então, a gente tem algumas inovações legislativas que vão alterar categorias punitivistas, agravando algumas categorias punitivas, ou até criando outras categorias punitivas. E aí eu queria perguntar para o Valério se dentro desse contexto todo, né, que inclusive a gente tem, por exemplo, uma outra proposta de lei para caracterizar como grupos terroristas as facções criminais Comando Vermelho e PCC, se dentro desse movimento todo cada vez mais punitivista, a gente ainda tem espaço para debater e para construir algum tipo de tentativa de debate sobre esse encarceramento em massa, ou até sobre o próprio abolicionismo, né? Por mais que o doutor Valério não seja muito... Não entendo que não temos elementos ainda para começar a debater o abolicionismo penal. De que forma a gente tem espaço para construir, como que a gente constrói esse debate hoje no cenário que a gente vê que é, de fato, sim, de agravamento da punição e considerar a punição como uma resolução de todos os nossos conflitos. Valério, só para complementar, se você pudesse, em algum momento, dar a tua resposta, porque, na verdade, não existe um único abolicionismo penal, né? Existem diversos abolicionismos, né? Existem diversas formas de fazer a defesa do abolicionismo, desde penal, desde os anarquistas até aqueles que procuram perceber a utopia do abolicionismo penal com garantia metodológico, etc. Se você pudesse, em algum momento, falar um pouco sobre a tua bronca com que tipo de bronca você tem, com qual abolicionismo penal em particular, por favor. Eu acho que, veja, eu vejo ainda, em alguns casos, a prisão, a privativa. Bom, primeiro lembrar o seguinte: a pena privativa de liberdade, ela é resultado de uma determinada evolução do sistema punitivo, tá certo? Se a gente for estudar elementarmente a história do direito penal, vai ver lá, na Antiguidade nem conta, mas na Idade Média, aquelas penas caráter pessoal atrozes, de pendurar as pessoas de cabeça para baixo, de jogar na água com um monte de piranha, aquelas coisas, botar no meio de um saco de cachorro de louco, aquelas coisas que eram bárbaras que aconteciam e marcaram o direito medieval, né? A partir da chamada modernidade, do humanismo, mais ou menos aí do Renascimento, começa a haver um sentido de despertar, contrariamente a essas penas de caráter extremamente cruéis, na busca de um certo humanismo. Isso começa com o próprio humanismo, o próprio nome diz, o Renascimento, e vai encontrar uma expressão, em termos exclusivamente ocidentais, é preciso dizer isso, eurocêntrico, né? Vai encontrar no iluminismo, com Beccaria, a sua expressão mais evidente. Essa busca do caráter de humanidade, ela recupera a pena privativa de liberdade, que já existia, mas era exclusivamente processual. A pena definitiva, depois do juízo de condenação, eram penas corporais.
Então, a pena incidia sobre a integridade física ou a própria vida, no caso das execuções, das guilhotinas e das forcas do criminoso. Então, vejam, o fato de se avançar de uma forca em praça pública para uma privação de liberdade foi um avanço. Houve aí uma contribuição, inclusive, do direito canônico nesse sentido, com todo o poder político que a Igreja e o Vaticano exercia na época. E isso chegou para nós como colônia europeia. E aqui chegou num sentido de manter também uma ordem escravocrata. E aí a coisa começa a criar uma dificuldade adicional séria. Por quê? Aquilo que eventualmente seria a princípio, o de se manter uma determinada ordem no convívio de uma colônia, que nós éramos, passa a ser também um instrumento de manutenção de uma ordem escravocrata e, a partir depois de que isso se consolida, já no Império, com uma justiça de classe. Sobretudo numa abolição que ficou pela metade, como nós sabemos, já falamos disso possivelmente no programa que a gente fez aqui de racismo. Então, eu diria, Marco, que eu acho que há um remanescente de prisão privativa de liberdade importante como uma forma de defesa dos direitos humanos. Porque aí eu volto sempre a um exemplo, e aqui eu quero ser muito prático e nada teórico. Uma trabalhadora de baixa renda, que com enorme dificuldade e sacrifício compra o seu celular e parcela em 10 vezes, e ela precisa daquele celular, seja para agenciar um trabalho doméstico que vai garantir a sobrevivência dela, seja para manter algum controle sobre os filhos que ela não sabe onde estão enquanto ela está trabalhando. Essa senhora volta para casa depois de uma jornada duríssima de trabalho e pendurada no transporte público e ela é assaltada. Um sujeito lhe bota uma arma na cabeça e lhe leva esse celular embora. Veja, o desvalor dessa conduta vai muito adiante de um simples R$ 1.500 que custava aquele celular. No caso dela, não haverá nem esse problema gravíssimo hoje de se levar a pessoa para tirar a senha e desviar dinheiro do aplicativo do banco, porque ela não tem dinheiro no banco. O dela é aquele valor de utilidade de um sacrifício enorme de um instrumento que hoje se tornou indispensável até mesmo para uma pessoa precarizada na relação de trabalho como ela. Eu não consigo conceber que para esta pessoa alguma medida penal não coercitiva e não repressiva seja suficiente, seja com relação ao próprio agente, seja no sentido de dissuadir conduta. Claro que aqui vem uma discussão complicadíssima de filosofia do direito sobre finalidade da pena, se a pena é só para o próprio reeducando, se é que existe o reeducando, da tal da terapêutica penal, que os juízes adoram mencionar isso nas decisões de execução penal, e que eu não consigo achar nada terapêutico na pena. Tem toda uma discussão aqui que a gente poderia puxar para um outro momento. Mas o que eu quero dizer é que na defesa de determinados direitos humanos, perspectiva sempre ocidental e eurocêntrica, porque é isso assim que a gente concebeu direitos humanos aqui, né, pelo próprio sistema universal, o sistema interamericano de direitos humanos. Essa perspectiva, ela exige uma medida, em alguns casos, eu reputo, por exemplo, o caso do roubo, no caso do sequestro, no caso do estupro, no caso do estupro de vulnerável, que é um escândalo que acontece hoje no Brasil, né? Eu tenho um ângulo de visão aqui, fazendo um parênteses, porque eu recebo ações penais do Estado de São Paulo inteirinho, juntamente com outros 154 colegas comigo que fazem a mesma coisa. Eu recebo de 1 a 2 estupros de vulnerável por semana. Multiplique isso por 155 e só no Estado de São Paulo você tem a dimensão do que é semanalmente ou diariamente esse volume, né? Então, eu não consigo conceber ainda outras medidas despenalizadoras para criminosos desse tipo. Eu reputo, sim, que há em muitos casos, como eu citei há pouco, de subtração patrimonial sem violência ou grave ameaça, no caso de furto, alguns outros crimes de menor importância, como o estelionato, que não tem uso de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas, quando não está envolvido nas grandes organizações criminosas, não tem armas envolvidas, não tem essa estrutura criminosa complexa. Estou me referindo ao pequeno varejista da esquina. Eu acho que esses são casos que comportariam outras medidas de resposta penal que não seja encarceramento. Mesmo que alguém diga, mas todo varejista da esquina ele presta serviço a uma determinada organização criminosa. É verdade, mas não necessariamente como membro, como integrante. Ele é um freela.
ele é um freelancer, que ele está ali no trabalho de consignação de valores. Agora, a partir do momento que a gente bota ele para dentro do sistema prisional, a gente evolui ele dentro da organização, né? Isso precisa ser dito. Então, Marco, eu vejo esse tipo uma ideia de um abolicionismo mais, digamos, ousado, de simplesmente eliminar a pena de prisão, como um desejo utópico, que eu não descarto. Um dia talvez a gente consiga chegar lá, mas não numa sociedade tão desigual como a que nós temos hoje. Olha, eu vou usar uma expressão para resumir a conversa. Numa sociedade neoliberal não dá para falar de abolicionismo. Ponto. Se um dia a gente avançar para uma sociedade igualitária, que deixe para trás o neoliberalismo como um anacronismo da história humana, aí talvez a gente consiga, sim, outras formas de resposta penal. Agora, a Rayane me fez uma pergunta que eu deveria lembrar qual era, mas eu acabei falando disso tudo e eu me esqueci. Então, se você puder fazer um resumo do que você tinha perguntado no começo, eu te agradeço, por favor. Só um resumo aí eu vou lembrar. Juro que eu vou lembrar se você começar. Eu estava perguntando se nesse contexto todo que a gente tem, né, de aumento de medidas punitivistas e legislações cada vez mais punitivistas, se tem espaço para a gente debater algum tipo de medida de descriminalização ou debater as prisões em si, a superpopulação. Como que a gente faz esse debate nesse cenário que a gente tem hoje? Tá, não vou nem falar de descriminalização, que a gente acaba de comentar isso, mas qual é a possibilidade que nós temos hoje de debater um sistema penal mais democrático? Menos punitivista, que se aprimore a ponto de se exigir provas mais consistentes para as condenações, em que tenhamos um sistema de justiça penal envolvendo polícia, Ministério Público, judiciário, que efetivamente que assegure as garantias constitucionais da pessoa acusada, que garanta depois da execução penal os direitos constitucionais da pessoa encarcerada. Porque, veja, são todas discussões que precisam ser feitas no âmbito do Estado democrático de direito. Qual é a possibilidade que nós temos de fazer isso? O pressuposto é uma sociedade minimamente voltada para valores progressistas. Eu vou usar aqui essa expressão muito genérica, né? O que eu quero dizer é que numa sociedade em que haja espaço para que, digamos, sei lá, metade da população acredite em medidas de extrema-direita, acredite em medidas em desvalores da democracia, acredite que maneiras de golpes de Estado ou modalidades de golpe de Estado, seja parlamentar, seja militar, seja matando o presidente, vice-presidente, ministro de Estado, seja uma alternativa de poder. Enquanto nós imaginarmos que um episódio como o 8 de janeiro seja uma banalidade, enquanto metade da população brasileira acreditar nisso, não há a menor condição de fazer esse diálogo ainda. Eu não vejo a menor condição de nós avançarmos nisso que nós estamos falando aqui. Eu diria que o pressuposto para o... Que veja, vamos lembrar de 84. Né? Em 1984, você não tinha nascido ainda, mas naquela época, se pensava, o Mundaína era um menino, uma lembra disso, o que se imaginava era a necessidade de construir uma ordem penal compatível com aquela nova ordem democrática que marcava o final da ditadura militar. E aí surgiram duas leis seguidas na numeração, que eram a nova lei de execução penal e o novo Código Penal. Esse Código Penal envolvia apenas a parte geral do Código, a parte especial foi revista depois em fatias. Ali havia um momento político para isso. Aquele Código Penal e aquela LEP, a Lei de Execução Penal, que está aí vigente até hoje, com mudanças, é claro, ela revelava um claro avanço em relação ao que havia no Código Penal de 40 e o que havia na antiga Lei Penal, do Processo de Execução Penal, que era um capítulo do antigo Código de Processo Penal, de uma lei específica. Foi um imenso avanço no sentido da igualdade, da justiça, das garantias constitucionais, de uma justiça equânime, de equidade. Esse avanço foi possível na época, e se discutia isso nas faculdades, era a época que eu estava fazendo faculdade, saindo, me preparando para concurso público. Essas discussões eram amplas, abertas. Por quê? Porque era um momento político de final de ditadura militar, de reconstrução de uma ordem democrática, das pessoas nas ruas gritando por direta já, querendo o retorno de eleições diretas. Então havia um caldo político da sociedade, cultural e político da sociedade,
que permitia essa discussão. Hoje nós vivemos o oposto disso. Hoje nós vivemos movimentos de gente pedindo mais encarceramento, aumento de pena, redução dos prazos para a progressão de regime, ou, se for melhor, acaba a progressão de regime de uma vez, construção de mais e mais presídios, né? Aliás, a quantidade de presídios construídos durante a era democrática no Brasil é um negócio para ser estudado, né? E o fim de todas as medidas. Eu cheguei a pegar, acreditem vocês, Casa do Albergado. Eu peguei isso. No começo da minha carreira, eu, à noite, quando eu voltava do fórum, eu ia visitar a Casa do Albergado para fiscalizar, concentrava e tomava um café com os presos albergados. Eu vivi isso. Imagine vocês, em 1987, 88, mais ou menos, uma cidade do interior, eu comecei a minha carreira. Isso tudo foi desmontado, isso tudo acabou, não é? Se hoje existe o regime domiciliar, é porque o Estado não dá conta de ter alguma outra alternativa para encarcerar essas pessoas também. É por falta de alternativa, não é por gosto, né? Então, Rayane, se nós não conseguirmos avançar ou retomar um ambiente político e cultural no país que permita uma discussão em torno de defesa da democracia como primado, quer dizer, não há como discutir isso. A partir daí é que a gente vai melhorar, nunca para baixo. Enquanto a gente não chegar nesse ponto, eu acho que a tendência vai ser de cada vez endurecer mais a legislação, né? E digo mais, né? Eu acho que os discursos, né, isso todo mundo sabe, embora essa semana tenha tido uma notícia contrária, vou falar nisso em seguida, os discursos de endurecimento, chamados movimentos de lei e ordem, ou também popularmente conhecida como criminologia do tiro, porrada e bomba, esses discursos eles têm um apelo eleitoral muito forte, a gente tem visto isso. E a grande notícia, a boa notícia, foi dessa semana a pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz, entidade seríssima, nos estudos da segurança pública, demonstrando que a população não quer isso. Eu até selecionei aqui, se vocês me perguntassem, se vocês não perguntarem, então eu vou falar mesmo assim, sem que vocês me perguntassem, mas eles levantaram aqui, por exemplo, que 80% da população discorda do bordão do bandido bom e bandido morto. Que para a população o certo é prender, processar o criminoso, como é nos Estados, como é na civilização e não na barbárie. Então, veja, é uma excelente notícia saber que 80% rejeitam a barbárie nesse assunto e admitem a civilização. Eles apuraram que 73% da população concorda que armar a população é aumentar a violência. Gente, isso dá um alento, isso dá uma esperança. Disseram que 65% dizem que é preciso ter policiais mais bem preparados para exercerem um policiamento com respeito a direitos humanos. Então, Rayane, se a gente avançar, se isso aqui for verdade mesmo, eu acho que não tem nenhum motivo para discordar da pesquisa, evidentemente, mas se isso aqui for avançar nesse sentido e a gente conseguir consolidar esse estado de coisas, sim. Aí a minha resposta para você é sim, nós vamos ter condições de tentar avançar numa legislação e numa prática, numa aplicação da legislação alinhada com o humanismo, com os direitos humanos e com o Estado social e democrático de direito que está previsto na Constituição de 88. Valério, se essa pesquisa... Bom, nada pode me levar, assim como você, a desconfiar dessa pesquisa, né? Mas ela demonstra uma reversão completa de expectativas em relação ao que, como se comportava o senso comum no período pré-ascensão de Bolsonaro, durante Bolsonaro no poder e no pós-bolsonarismo, né? Exatamente. Foi algo muito surpreendente. Esperar ver se houve algum problema metodológico, se nós estamos nos iludindo sem motivo, mas, a princípio, bom, eu confio muito no Instituto Sou da Paz, conheço as pessoas que o integram, né? Não sei qual foi o instituto que eles devem ter contratado, acho que talvez tivesse no texto, eu não me lembro quem é que fez a pesquisa, mas me parece que abre um alento, abre uma esperança, né? Não, e abre espaço, quer dizer, é uma gigantesca brecha, não é nem mais uma brecha, né? Mas um gigantesco espaço de consenso na opinião pública voltado para um conjunto de reformas, né? Contrárias àquilo, à política de armamento generalizado, de grandes operações por parte da Polícia Militar, da Polícia Civil,
etc. Mas desculpa, você ia falar alguma coisa. Não, ele abre a possibilidade de nós discutirmos algo que é absolutamente fundamental para a sobrevivência da civilização no Brasil. Polícia com direitos humanos. Atuação policial com pleno respeito aos direitos humanos. E aí começa a questão que eu falei há pouco, dos critérios de equidade e de igualdade nas abordagens policiais e na recuperação da atividade da Polícia Judiciária como polícia de investigação de fatos criminosos. E não a Polícia Civil como um mero cartório da abordagem que a PM fez na rua. Isso é muito fundamental para a gente recuperar a civilização no Brasil, no sistema judicial, no sistema de justiça criminal, muito indispensável. E essa pesquisa dá uma base de apoio popular, que sem ela a gente não avança mesmo, por conta desses comprometimentos eleitorais que esse tipo de discurso fascista traz, né? Valério, eu posso estar... A memória pode estar falhando, mas a expressão equivocada Estado paralelo deve ter surgido em algum momento entre o primeiro governo e o segundo governo Brizola, no Rio de Janeiro. Lembremos, né, para os mais jovens, que houve o primeiro governo Brizola, eleito em 1982, em 1986, Darcy Ribeiro, que era o sucessor de Brizola, foi derrotado para Moreira Franco, filho do chaguismo, né, que defendia o fim da violência no Rio de Janeiro em 6 meses. Depois disso, Brizola volta para um segundo governo que se perdeu em relação àquilo que foi o primeiro governo. Em algum momento surge a expressão Estado paralelo, que era equivocada exatamente por mostrar aqui a presença do Estado e aqui a presença de uma criminalidade organizada. Quando, na verdade, quer dizer, eu acho que essa expressão já nasce falida, porque quando ela nasce já existiam os primeiros sinais, né, do entranhamento, né, da promiscuidade das relações entre poder político, criminalidade organizada e setores das polícias. A minha pergunta vai nessa direção, Valério, pensando naquela ideia de sistema de justiça como alguma coisa que vai além do corpo das leis. O sistema de justiça criminal brasileiro está capacitado para combater isso, que é muito mais complexo do que o Estado, para a ideia ilusória do Estado paralelo, em que se encontram entranhados, se encontram entrelaçados facções criminosas, tráfico de droga, tráfico de arma, não é? Grupos políticos, setores das polícias, milícias. Existe o sistema de justiça, considerando a tua primeira resposta, está preparado para enfrentar esse desafio, que é um desafio histórico? Marco, eu acho que nunca estará. É uma questão de correr atrás, né? Para usar uma expressão popular. Eu vejo hoje esforços de vários setores, tanto nas instituições públicas de Estado envolvidas no sistema de justiça, como nos executivos. Eu acho que o próprio governo federal tentou dar alguns passos nesse sentido, inclusive com a PEC da Segurança Pública. Acho que a criação, ele já existe como lei, ele precisaria ser colocado em prática, do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, seria um avanço. Acho que a existência de um Ministério de Segurança Pública seria absolutamente fundamental para dar o peso político necessário para uma grande articulação nacional que envolvesse a busca de instrumentos específicos, profissionais, inclusive em termos de tecnologia, para fazer esse enfrentamento. Marco Montaí, eu acho que tem um caso, Montaí, fundamental para a gente entender isso tudo, e você traçou isso muito bem, que é o entranhamento da atividade criminal, digamos, da base, aquela da rua, da via pública, do dia a dia, com algo que vai muito além
do que se imaginava como sendo gerentes ou chefes do crime em alguns degraus acima daqueles que são habitualmente objeto da ação policial e do sistema prisional. Hoje há com muita clareza uma promiscuidade, você usou esse termo, ele é preciso, envolvendo empresas, envolvendo o sistema financeiro, envolvendo grandes organizações internacionais, envolvendo laranjas. Há muito mais interesses envolvidos hoje do que simplesmente um determinado setor da sociedade que se chama aqui está o crime. Eu quero lembrar, e eu sempre gosto de lembrar, porque isso para mim é de uma relevância impressionante e acho que nunca nós demos a importância que isso devia. Quando houve aquela crise nos Estados Unidos das hipotecas, estou falando em 2008, 2009 mais ou menos, ali houve um rombo no sistema financeiro mundial como nunca antes tinha havido, facilitado, é claro, pela falta de lastro do dólar. Esse rombo, esta bolha, chamada bolha, ela esteve na iminência de explodir e, segundo se avaliou, o capitalismo ali poderia ter ido para o ralo. Mas há um relatório do Banco Mundial, e aqui eu queria destacar o Banco Mundial como uma entidade insuspeita para falar de capitalismo, porque é um dos alicerces do capitalismo ocidental, americano. O Banco Mundial produziu um relatório, quem primeiro trouxe isso a público foi o professor Zaffaroni, a Rayane já mencionou. Ele, na época, acho que era juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O professor Zaffaroni lembrou e depois esse relatório tornou-se público. O relatório do Banco Mundial dizia, meu caro Mondaini, que quem segurou o capitalismo foi o tráfico internacional de drogas. O tráfico de drogas salvou o sistema financeiro de arrebentar em âmbito mundial. Isso está no relatório oficial, formal, de um dos organismos mais fundamentais do capitalismo mundial. A partir daí, as coisas avançaram de uma tal maneira que qualquer investigação séria a respeito de organizações criminosas de uma maneira geral e do tráfico de drogas em especial chegaram no sistema financeiro. Isso faz com que o enfrentamento dessas organizações não possa mais ficar nas forças policiais na rua, não vai ficar mais ao alcance da mira das armas dos policiais ou das grades das celas do sistema prisional. Necessariamente será preciso sufocar os fluxos financeiros das organizações criminosas e isso necessariamente chegará em estágios muito elevados do sistema financeiro como um todo. Por isso, hoje, toda investigação policial precisa necessariamente da proximidade com as receitas, federal e estadual. E nós tivemos aqui em São Paulo um exemplo disso recente, muito bem sucedido, que foi a Operação Carbono Oculto, em que se chegou com clareza a que toda a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas passa pelo sistema financeiro, como se dizia na Faria Lima. E ali, só para concluir, ali houve claramente a atuação relevante da Receita Federal. Sem isso não teria sido possível, segundo os relatórios que foram divulgados na época. Então, Marco Mondaini, só seria possível o Estado correr atrás e se organizar para enfrentar esse tipo de criminalidade nova se tiver esta visão de que os métodos não são mais aqueles da investigação policial clássica, da polícia do século passado. É preciso compreender que toda organização criminosa hoje, inclusive essas de rua, roubo de celular, furto e roubo de celular. É claro que furto e roubo de aliança. Você sabia que aqui em São Paulo, hoje eu tenho que tirar a aliança para sair de casa andar na Avenida Paulista? Porque 35% aumento de furto de roubos e anéis na cidade de São Paulo. É claro que existe um sistema de receptação organizado e articulado para isso. E é claro que ele passa pelo sistema financeiro. Então, hoje, qualquer investigação de organização criminosa necessariamente tem que levar em conta os fluxos financeiros,
os bitcoins, as lavagens de dinheiro, as empresas fraudulentas, falsas, que são usadas para lavar ativos. Então, é essa organização que o Estado tem que correr atrás. Eu acho que há um movimento de alguns ministérios públicos de São Paulo, acho que avança em alguns aspectos nesse sentido, o Ministério Público de outros estados, federal, a Polícia Federal e algumas polícias avançam nisso. Isso tende a esvaziar essa ilusão de achar que polícia na rua armada, prendendo gente e estufando o sistema prisional leva à segurança pública. Isso vai nos fazer chegar a uma conclusão indispensável que segurança pública não se limita à cadeia de direito penal. Segurança pública exige muito mais do que isso, porque só isso seguramente não leva ao resultado que se espera. E aí eu aproveito para concluir essa resposta, voltando ao que a Rayane me perguntou e eu esqueci de dizer. Agora, o idoso às vezes vai pegando no tranco, né? A questão de querer transformar a facção criminosa numa organização terrorista, de reconhecê-la como tal. Isso é puro interesse geopolítico americano para facilitar medidas de dominação americana sobre a soberania brasileira. Isso hoje qualquer estudioso minimamente formado sabe disso. E por que razão que não há como se sustentar que a facção criminosa brasileira, a paulista em especial, a do Rio de Janeiro eu conheço muito pouco, só de jornal, de literatura, de imprensa, mas a de São Paulo, que a gente acompanha já desde que ela surgiu, ela é uma organização empresarial ilícita do crime. Ela não é uma organização política. O objetivo dessa organização é fazer dinheiro e ampliar mercados. E tem se dado muito bem nisso. Até porque ela tem um RH fenomenal, que é o sistema de justiça criminal, que encarcera pessoas num ritmo alucinante e que faz com que essas pessoas, dentro dos presídios, acabem sendo absorvidas no próprio quadro associativo deles. E é grana, é negócio. Não há interesse político. Mas eles estão se infiltrando nas organizações do Estado. Claro, para garantir negócio. Por quê? Por causa disso que você acabou de dizer. Porque todo o sistema, toda a prática criminosa hoje, ela de alguma forma tem uma interface no sistema financeiro, no sistema empresarial, de certa maneira precisa, portanto, que haja essa presença de membros a serviço da organização criminosa, da facção criminosa, nas organizações de Estado. É preciso muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, que já está acontecendo, né? Claramente. Isso não dá para falar aqui, mas a gente sabe que tem gente dessas facções enfiadas aí em várias instituições de Estado. Então, não é terrorismo. Eles não têm nenhum interesse político de tomar o poder pela força e para impor uma determinada ideologia. A ideologia deles é a mesma do capitalismo, é a mesma do neoliberalismo. Faturar, é grana. Então, não tem nada de terrorismo nisso. Rayane, por favor, para a última pergunta. Eu estava pensando nesse último ponto que você tocou agora, e eu lembrei de um dos inúmeros fatos, né, nesse caso do Banco Master e Daniel Borcaro, que toda hora a Polícia Federal lança uma novidade sobre esse caso, e aí me veio na mente o envolvimento de 2 policiais civis, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, né, que prestavam informações para o Daniel, algum tipo de relatório ali que seria interessante para as negociações dele e para o próprio andamento da sua investigação. E aí eu fiquei pensando muito no que o Marco falou, né, nessa relação de promiscuidade que a gente tem entre o crime organizado e as nossas instituições que deveriam investigar e tentar combater o crime organizado, né? E eu fiquei pensando se existe, na sua perspectiva, algum tipo de mecanismo de controle que a gente poderia instituir, tanto nas polícias, né, até pelo próprio Ministério Público, para poder evitar que essas promiscuidades conseguissem se manter por tanto tempo e acontecerem de fato. Olha, a sua pergunta é muito oportuna e não daria para terminar a conversa sem falar disso. A necessidade que os Ministérios Públicos organizem eficientes mecanismos de controle externo das atividades policiais. Isso hoje eu diria que é vital, mais do que nunca vital. E aí há muito a se fazer e há muito a se dizer também. O controle externo da atividade policial, ele passa por algumas coisas muito básicas, como, por exemplo, a qualidade da investigação.
eu diria que o Ministério Público tem nas mãos a grande possibilidade de passar a exigir paradigmas de prova, ou standards probatórios, como os estudiosos gostam de chamar, que exijam esses melhores estándares probatórios como garantia de condenação. Quer dizer, nós não podemos aceitar, como acontece hoje, condenações com provas extremamente frágeis e rasas. Seria uma atribuição do controle externo da atividade policial, nos casos concretos, a exigência dessa melhoria da qualidade técnica da prova. Isso faria com que se exigisse uma reestruturação da Polícia Civil, das polícias civis, para retomar um trabalho de investigação profissional, com uso de tecnologia, com uso de escutas, quando fosse o caso, de infiltração que hoje é legítima quando feita dentro de determinadas balizas dadas por lei, sempre muito complicado, mas é possível, delação premiada sempre que possível, dentro também de alguns limites. Aí tem uma discussão ética séria, né, que é prova baseada em caguetagem, é sempre uma discussão interessante. Eu acho isso apaixonante, a gente pensar nessa questão do limite ético aí do cachorro, né, da ditadura, né? Então, tem aí algumas questões interessantes, mas há a possibilidade de aprofundar formas de fazer investigação. Mas o controle externo iria além disso, iria na necessidade de aprimorar e muito as investigações em torno da ação criminosa de policiais. A letalidade policial é a forma mais evidente disso, mas também as questões de corrupção policial, antiquíssimas e sabidas, as questões envolvendo abuso de autoridade, desvios de finalidade, muitos desvios éticos. E veja, a exigência de uma coisa pressupõe a outra, quer dizer, exigir a qualidade superior de prova policial pressupõe uma polícia correta, honesta e profissional. Então, isso pressupõe a apuração dos desvios e a responsabilização. Em muitos casos, aí está outro exemplo de que é preciso privação de liberdade. Você pega policial matador, não tem o que fazer, senão encarceramento, não é isso? Então, vejo que o controle externo da atividade policial passa por aí também, e passa, sobretudo, por um controle das políticas institucionais das polícias, formas de recrutamento, de formação ética dos policiais, respeito aos direitos humanos. Essa história de que direitos humanos na Academia de Polícia se limite a uma aula teórica sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, isso é ridículo. É preciso entender os direitos humanos na sua perspectiva ética e como isso é indissociável do trabalho de polícia. O acompanhamento da forma de organização das operações policiais. Por que as operações policiais de repressão na rua, de ocupação de territórios, ela é feita exclusivamente em determinados bairros de uma das classes sociais menos favorecidas e não de outros? Por que os tais traficantes que estão na esquina, no ponto de venda de tráfico, são sempre pretos e pobres? Por acaso não se vende cocaína em bairros de classe média alta? As festas da alta sociedade não são regadas a cocaína, só as das baixas classes econômicas e sociais. Então, a busca desta igualdade na ação repressiva, há muita coisa que precisaria ser feita e ela é penhor, ela é garantia indispensável para se avançar para uma polícia compatível com o Estado Democrático de Direito. E aí essa polícia vai repercutir numa ação penal democrática, num cumprimento de pena democrático, que eu ainda acredito nisso, enquanto nós, como eu falei, formos uma sociedade dominada pelo neoliberalismo. Desde que a gente superar essa fase da história, a gente volta a conversar sobre outras formas de controle penal que não sejam pelo encarceramento seletivo, em alguns casos, e não maciço, como é feito hoje, a meu ver, de forma indevida. Valéria, a gente está chegando ao final desse Trilhas. Nós temos aí 5 minutos. Eu prometo que não vou fazer essa pergunta, eu só vou fazer um enunciado como proposta para um programa futuro em que eu vou reunir os meus amigos do Ministério Público, bravos amigos do Ministério Público de São Paulo, você, Marcelo Goulart, Arthur Pinto, né? Um programa em que a gente discutisse
essa experiência de você tem 40 anos de Ministério Público, Marcelo, Arthur devem ter alguma coisa também em torno disso, né? Marcelo saiu com mais tempo do que eu, mas o Arthur tem 2 anos a menos que eu. Não, embora seja muito mais velho que eu. Entregou, Arthur. Olha, e Marcelo... É um amigo querido de anos. Então, vamos deixar aí como um indicativo uma discussão sobre esses 40 anos. Se a gente pensar aqui o início da eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, que foi responsável pela mudança da função do Ministério Público, criando esse novo Ministério Público para fazer um balanço, né, sobre essa trajetória aí do novo Ministério Público, que está chegando aos 40 anos, né, pegando-se a Constituição de 1988. A gente vai marcar esse programa, a gente vai marcar antes da efeméride de 2028 dos 40 anos. Valério, é sempre um prazer enorme poder escutá-lo, são realmente sempre grandes aulas sobre justiça criminal, mas não apenas justiça criminal. Eu vou passar a palavra para a Rayane fazer as suas considerações finais, depois eu volto para a tua última palavra. Rayane, por favor. Eu estou muito honrada, Marco, estou muito honrada, Valério. Eu, como advogada criminalista, né, a gente que é militante na área criminal, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir sentar e conversar e debater sobre punição e sobre o sistema criminal com um membro do Ministério Público. Infelizmente, a realidade que a gente tem hoje é muito complicada, né, mas a gente fica muito feliz assim, de conseguir sentar e falar abertamente sobre encarceramento em massa, sobre outras formas que a gente tem de controle das nossas políticas e das nossas atividades judiciárias que não gerem esse sistema que é uma máquina de moer gente, né? A gente fala que a prisão é uma máquina de moer gente e formar profissionais criminosos cada vez mais qualificados, né? Então, que a gente consiga ter uma perspectiva de debater como que a gente vai fazer para que o nosso sistema penal seja um pouco mais democrático dentro das possibilidades que a gente tem hoje e mais para o futuro alçar novos voos, pensar outras formas de resolução de conflito que não sejam especificamente a punição. Então, fico muito feliz pelo convite e fico muito grata. Valério, suas últimas palavras nesse programa de hoje. Bom, são de agradecimento por ter podido, durante uma hora, a gente conversar sobre esses assuntos. Eu diria que não é possível se pensar num amadurecimento democrático sem passar por uma revisão crítica severa do sistema de justiça criminal. É um capítulo fundamental. Nós aqui hoje pouco falamos ainda do sistema prisional, que também tem uma responsabilidade muito grande nisso, sobretudo porque a reincidência hoje é um fenômeno fora de controle, eu diria. Nós precisaríamos também pensar em o que é feito para se impedir a reincidência, né? Por que as pessoas saem do sistema prisional, cumprem as suas penas e não conseguem evitar novas incursões no crime? O que está faltando, né? Teria alguns palpites a dar sobre isso também, como uma hipótese de discussão. Mas eu acho, Rayane, que não é possível que nós cheguemos a esse momento desse estágio da história humana e especificamente nossa no Brasil, sem condições de conversar clara e abertamente sobre esses assuntos e tantos outros. Essa história de assuntos tabus, de assuntos fechados, que não podem ser tratados, isso eu acho que fazia sentido na Idade Média, no tempo da Inquisição. Não é possível que nós, em pleno primeiro quarto do século XXI, não possamos conversar com clareza sobre o que eu concordo, o que eu discordo, e o que eu vejo como sendo melhor para a melhoria da sociedade como um todo, e o que você vê e discorda de mim, né? A gente aqui discordou da questão do abolicionismo, por exemplo, e isso é muito saudável, cada um tem um modo de ver, e talvez daqui a um tempo você mude ideia, ou eu mudo a minha, e é assim que a gente caminha. Isso é tão civilizatório, né? Isso é tão civilizatório, por que a gente perdeu isso, né? Por que nós deixamos tantos amigos pelo acostamento dos últimos 10 anos, né? Porque eles talvez tenham tentado aniquilar
exatamente esse espaço democrático em que as diferenças sobrevivem, convivem de uma maneira respeitosa, harmoniosa e edificante para todo mundo. E esse programa faz isso, né? De certo modo, a gente consegue aqui conversar com clareza sobre assuntos muito relevantes para a contemporaneidade brasileira. Então, agradeço muito por ter estado aqui com vocês nesse período. Nós que agradecemos, Valério. Então, acabo de dialogar com o Eduardo Valério, procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, tendo o compartilhamento da condução, a advogada criminalista Rayane Mello. Amanhã, às 15 horas, não percam, nós receberemos o professor de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Álvaro Bianchi, que tratará do seu livro, seu mais recente livro, seu mais novo livro, intitulado Fascismo e Liberalismo, que foi publicado pela editora Boitempo. Eu recomendo, assim como recomendo esse programa, que vocês divulguem esse programa, recomendo também esse diálogo com o professor Álvaro Bianchi. Um grande abraço, Eduardo, Valério, um grande abraço, Rayane Mello, um grande abraço Obrigado a todos que nos acompanharam, agradeço muito a atenção e a vocês.